Oi pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a relação entre o adoecimento e a religiosidade. Bom, acho que não tem nada mais assustador hoje do que você se sentir doente, impotente, sem saber o que está acontecendo. Então você imagina na antiguidade, quando não sabíamos nada sobre a patogenia das doenças, sobre como elas ocorriam, sua prevenção. Então foi muito lógico a associação do adoecimento com uma força sobrenatural. Os primeiros relatos da medicina, que vem da Mesopotâmia, já de 6, 7 mil anos atrás, nós vimos que havia duas distinções de médicos. Aqueles que praticavam a medicina mágica e aqueles que eram, sacerdotes. Aliás, havia também essa mesma, às vezes o mesmo indivíduo fazia as duas coisas. Você tem também nos relatos antigos do Homero, na Ilíada e na Odisseia, a clara descrição do que eram os demiurgos, que eram os médicos, daqueles que eram os sacerdotes. Aliás, a medicina sempre frequentou templos, e mesmo a escola hipocrática, ela nasce e utiliza muito os templos do semideus Asclépio, onde você tinha, digamos, os relatos das pessoas que iam procurar o tratamento em uma mistura de orações e ervas. Bom, o Hipócrates, através da sua doutrina, procura classificar melhor, tirar um pouquinho do ramo da magia, da religiosidade, as doenças, observando detidamente os seus sinais e sintomas, mas a alma humana permanece a mesma. Quando se lê, por exemplo, a Bíblia, e você vai ver as pragas do Egito, aquilo é um tratado de doenças infecciosas. Deus normalmente punia as pessoas, qualquer que seja ele, através de pragas e doenças terríveis, assim como aconteceu com a lepra, assim como aconteceu com a peste, por exemplo. Os episódios de peste negra na Europa eram sempre associados a desvios morais da sociedade e a sua consequente punição. Também a religião não só punia, mas também acolhia. Os primeiros hospitais eram operados por religiosos, a misericórdia se fazia presente. Eram também religiosos que acolhiam os leprosos, vítimas de uma doença que era um estigma de Deus, mas eles iam se misturar e cuidar daqueles que ninguém cuidava, que ninguém olhava, e que se faziam avisar da sua presença através de sinos que sinalizavam para que as pessoas fugissem devido ao medo do contágio. Isso sempre acompanhou a procura da redenção das doenças através do contato com o ser humano espiritual e também o julgamento das doenças a partir de uma ética religiosa, quer dizer, os religiosos a religião de um lado trazia conforto, mas ao mesmo tempo os deuses, ou uma divindade, punia as pessoas por desvios de conduta. Foi assim muito tempo com a tuberculose, mais recentemente a AIDS, que no início era conhecida como a peste gay, com uma grande conotação moral que persiste até hoje. A loucura também foi exemplo de possessão demoníaca. Antes da sua compreensão, a loucura e até mesmo a epilepsia eram frutos de uma intervenção do ente sobrenatural que poderia ser curado através, por exemplo, de exorcismos. Como é também atribuído, por exemplo, a prática homossexual, ela até hoje está sendo discutida como uma espécie de possessão que pode ser curada através de rezas e espírito. Bom, não vamos então, só para dizer que estou me dedicando hoje não a religiosos, eu mesmo não possuo erudição nesse campo, mas o jovem médico, aquele que vai conviver com as pessoas, ele vai ter que entender que a religiosidade está dentro, ou seja, está dentro da gente.
Isso faz parte, a ideia da medicina científica, onde as coisas se resolviam com vacinas, tecnologia, moléculas, antibióticos e procedimentos fantásticos que hoje são disponíveis, elas é muito recente na história da humanidade. Portanto, a gente mantém aquela esperança numa intervenção divina, e isso deve ser respeitado nos seus pacientes. Você tem que saber como é que ele se sente em relação à sua doença e a sua possível relação da sua religião, da sua prática religiosa com o tratamento que você vai prescrever. Há casos que, por exemplo, certos procedimentos, como transfusão de sangue, são, digamos, não aceitos por algumas práticas religiosas. Mas não adianta querer acabar com isso. A religião está dentro do subconsciente humano através de longas gerações. Quando hoje uma pessoa fica doente e vai procurar você, um futuro médico, um jovem médico, você vai ver que ele já vem educado e procura se informar através da melhor evidência científica possível. Ele já vai ter consultado o Dr. Google e pedido uma segunda opinião para o Dr. Yahoo. Ele vai ter um pouco de filósofo, procurar entender um pouquinho mais o sentido desse adoecimento, ou seja, por que aconteceu isso comigo ou com uma pessoa que eu gosto. Qual a razão disso do ponto de vista lógico? Mas também ele vai procurar uma igreja. Na hora do aperto, a fé é de onde ele vai ter a coragem, porque o antídoto do medo não é a coragem, e sim a fé. Ele vai procurar, através da fé, uma força para poder superar aquele momento difícil. E também hoje, vamos entender bem, a medicina tem algo de místico, porque quando aparece na tela de domingo, em geral, um anjo querubim de avental branco, e se ele tiver um logo da Harvard, de um anjo de grande estirpe, ele dizendo que eles estão sintetizando uma proteína que vai se ligar a um receptor tetramérico da membrana celular que impede a fosforilação do MP e a ativação da proteína G, que vai interferir com o segundo mensageiro, que vai reprimir a expressão de um determinado gene e vai fazer com que aquelas lesões da sua pele, aquelas bolas que apareceram no seu corpo desapareçam. A medicina ficou tão incompreensível quanto o Apocalipse de São João. E as pessoas depositam na ciência muito daquilo que elas depositavam nas suas preces e orações. Sou uma mistura, então, de um ente religioso, um filósofo que procura entender o mundo a partir da lógica e da razão, e também procuramos a busca na ciência com as mesmas forças que procurávamos nos templos. Isso é importantíssimo quando você for cuidar de alguém no futuro. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.